Olá você, paz e bem. Sou o professor Carlos Alberto. Estamos em Aprendendo a Filosofar e hoje estudaremos um pouco da história da filosofia. Trabalharemos hoje as noções fundamentais do pensamento filosófico científico. Antes de compartilhar os nossos Canvas, peço que você deixe o seu like e, se você gostar do nosso trabalho, se inscreva em Aprendendo a Filosofar. Sem mais delongas, vamos compartilhar os nossos Canvas e vamos à aula de hoje. Aí está a nossa tela de rosto, as noções fundamentais do pensamento filosófico científico. Botei aí um pensador clássico, num gesto de pensamento, e do outro lado, uma nau grega, uma trireme, importante embarcação, até porque os gregos viajavam o mundo. E viajando o mundo, eles tinham contato com outras culturas, com outros povos, com outras civilizações. E isso facilitava o exercício de pensar a si mesmo, de pensar o outro e pensar a si mesmo em comparação com o outro que existe no mundo antigo e fazia contato com o grego. Vamos então aos nossos canvas. O primeiro elemento fundamental para a formação do pensamento filosófico científico é a noção de physis. Aristóteles, na Metafísica, no livro 1, capítulo 2, ele chama os primeiros filósofos de fisiólogos, estudantes da natureza, estudiosos da natureza, ou seja, estudiosos, como está ali, teóricos da natureza. Assim, o objeto de investigação, o objeto de estudo dos primeiros filósofos cientistas, Tales, Anaximandro e outros, esses aqui todos de Mileto, é o mundo natural, sendo que as suas teorias buscam dar uma explicação causal, busca-se uma causa dos processos e dos fenômenos, dos acontecimentos naturais, a partir de causas naturais. Ou seja, não há mais o recurso à fabulação, à busca de uma explicação sobrenatural para explicação de fenômenos naturais. Ou seja, se explica a natureza a partir dos fenômenos da natureza, do mundo natural, concreto, e não fora dele. Não são os deuses agindo, mas sim as ações do homem e o seu diálogo com a natureza. Em um mundo sobrenatural, divino, como nas explicações míticas, isso não dá mais conta para a explicação filosófica científica. Segundo esse tipo de visão, portanto, a chave de compreensão da realidade natural encontra-se na própria natureza. Em outras palavras, poderíamos dizer assim: a explicação para sua aprovação em um concurso vestibular não está no sobrenatural. Não é puramente uma vontade dos deuses, digamos assim, mas sim algo que se explica por fenômenos de caráter natural e não o ato de o Deus interferir em nossas vidas. No mundo mítico, quando os gregos, por exemplo, tentam explicar a morte de soldados gregos na guerra de Troia, se dizia que era o deus Apolo jogando as suas setas. Por quê? Os gregos não quiseram devolver aos troianos Briseida e Criseida, filhas do sacerdote troiano. E então o deus Apolo, irado, joga suas setas sobre os gregos e os mata. Isso é uma explicação sobrenatural, que agora já os primeiros filósofos não vão usá-las para explicar o mundo natural e fenomênico. Então, isso é a physis. Vamos ao segundo elemento. O princípio de causalidade. A característica central da explicação da natureza pelos primeiros filósofos, portanto, é um apelo à noção de causalidade. Por que eu estou usando essa blusa?
que eu uso para essa aula de hoje. Uma blusa que eu comprei em Creta, na Grécia, porque eu fiz essa experiência, viajei à Grécia faz 2 anos e, para gravar essa videoaula, eu achei de bom tom usar uma blusa que diz respeito à própria Grécia. Há uma noção de causalidade, e essa causalidade é natural. E por que você gosta da Grécia ou da cultura grega? Também teremos explicações que vão levar até uma causa, que os gregos vão chamar de causa primeira, que vai ser a arqué, o princípio originário de tudo. Tudo tem uma causa que vai voltando, porém, não é possível fazer uma explicação de regressão ao infinito. Explicar uma coisa é relacionar um efeito e uma causa, que o antecede e o determina. Por que você gosta tanto dos gregos? Por que você se encanta com a língua francesa e não com a língua inglesa? Existe uma explicação causal para cada fenômeno de nosso mundo natural. Explicar é, portanto, reconstruir o nexo causal existente entre os fenômenos da natureza. É tomar um fenômeno como efeito de uma causa. Porém, repito, não podemos fazer uma regressão ao infinito. Fenômeno 1, fenômeno 2. Causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Porém, deve haver um princípio de causalidade primeiro, que o grego vai chamar de arqué. Daí, arqueologia, arqueólogo, que é a busca dos primeiros princípios, o estudo dos arquétipos, do que veio primeiro. Toda causa, então, será explicada desencadeando fenômenos, até que nós cheguemos a um primeiro fenômeno. Bom, o princípio de arqué é a letra C, que é o elemento primordial. Arqué, repito, arqueólogo, arqueologia, arquétipo, o modelo inicial. Bom, a fim de evitar o regresso ao infinito na explicação causal, o que tornaria a explicação insatisfatória, eu tenho que elencar um elemento que é a causa primeira. Tales de Mileto, o primeiro filósofo, vai formular a água como este arqué. Então, a água é o princípio primeiro. No grego moderno, neró, toneró, a água. A água é o arqué de todas as coisas para Tales de Mileto. Para o seu discípulo, Anaximandro, será o apeiron, o indeterminado, e assim por diante. Cada um vai buscar um elemento primordial. Isso tem também explicações. Tales de Mileto teria viajado pelo Egito e também teria andado pela Mesopotâmia, pela terra dos caldeus, a Baixa Mesopotâmia. E aí, lá, com esses povos mesopotâmicos da Babilônia, ele também teria buscado essa importância da água. O historiador Ciro Flamarion Santana Cardoso, excelente professor, já falecido, Universidade Federal Fluminense, da UF, vai dizer que tanto as civilizações mesopotâmicas quanto a do Egito são civilizações hidráulicas, dependiam da água. E Tales vai buscar a água como arqué para os seus estudos. Diferentes pensadores buscavam, eventualmente, diferentes princípios, como eu apresentei para vocês. Para Anaxímenes, é o ar. Para Anaximandro, o apeiron. Para Heráclito, é o fogo. Tudo que se coloca no fogo se transforma. Heráclito é o mobilista, é a dinâmica do mundo. Então, o arqué, o algo primeiro, primordial, será o fogo para Heráclito. Assim como, repito, para Tales de Mileto, a água. Já para Demócrito de Abdera, será o átomo, que, na visão dos antigos, seria algo indivisível. Então, eu busco um elemento primeiro, e cada filósofo vai buscar o seu elemento na filosofia pré-socrática. D. A noção de cosmos. Cosmos também significa a ordem, o universo harmônico, a harmonia das formas. Lembremos que os gregos admiravam
as belas formas, inclusive os belos corpos. No cosmos existe uma ordem. Ele não é o caos. O caos é o contraponto da ordem. Existe uma ordem no cosmos e existe também uma ordem em nós, seres humanos. Nós somos um microcosmo no macrocosmo. Então, é necessário compreender essa ordem. Por exemplo, Tales de Mileto já fala na potencial esfericidade da Terra, observando a estrela Ursa Maior não sumindo no mar Egeu, no mar Mediterrâneo, na Grécia, mas quando ele viaja para o Egito, ela some na areia do deserto. Ora, então a Terra não deve ser plana, vai defender Tales de Mileto. Pitágoras de Samos, matemático, vai dizer: quando olhamos no horizonte, no cosmos, vemos primeiro a vela do navio aparecer. Portanto, a Terra não é plana, porque se assim o fosse, apareceria o navio por inteiro de uma só vez, e não primeiro a sua vela. Olha a lógica, olha a ordem para a explicação. Quando acontece um eclipse lunar, o reflexo da Terra aparece na superfície da Lua e ela não é plana, mais uma evidência de que a Terra não seria plana. Para os antigos babilônios, o deus Marduk, ele aparece no Oriente, trazendo-lhe o sol, e ele percorre a Terra. À noite, ele desce e vai para o submundo, porque nessa visão babilônica, a Terra seria plana. E depois, no outro dia, ele sai da Terra plana de baixo e aparece no mundo moderno. Entendam que essa ideia estapafúrdia hoje de que a Terra seria plana e absurda era compartilhada por alguns povos da antiguidade, pelos babilônios, pelos egípcios, mas os gregos, buscando explicar essa ordem do cosmos, vai dizer que não, amigos, por favor, você está passando vergonha, a Terra não é plana. O cosmos tem uma ordem e é necessário explicar essa ordem do cosmos de maneira racional. Não é algo caótico. O Logos, importantíssimo Logos. O Evangelho de São João nos diz que Logos. No princípio era o Verbo, é o Cristo, o Logos, é a palavra. Mas vamos aqui ver no aspecto mais filosófico. O termo grego logos significa literalmente discurso. Então, no princípio era o verbo, podia ser, no princípio é a palavra, é o discurso, Deus. Jesus é Deus, claro, na teologia do cristianismo, obviamente. E é com tal acepção que o encontramos no exemplo de Heráclito de Éfeso, também filósofo da Ásia Menor. O logos, enquanto discurso, ele difere fundamentalmente do mito. O mito tem uma lógica, mas a lógica do mito apela para o sobrenatural. A lógica racional filosófica não vai apelar para o sobrenatural. O logos é fundamentalmente uma explicação que quer as suas razões. Elas devem ser dadas e explicadas racionalmente. Nesse sentido, um dos primeiros filósofos que explica o real por meio das causas naturais vai usar o argumento do logos. Essas razões não são frutos de uma inspiração divina ou de uma revelação divina, mas simplesmente do pensamento humano. No discurso lógico, as explicações são justificadas e estão sujeitas à crítica e à discussão. No mito, não. Você deve absorver, aceitar o mito, experimentar e viver o mito. Na filosofia, aquilo que é verdade para um pensador pode não necessariamente ser para outro. Então, vamos argumentar, claro, usando um argumento racional, porém, busquemos a argumentação. Chegamos ao caráter crítico da filosofia. Um dos aspectos, letra F, fundamentais do saber, se constitui nas primeiras escolas filosóficas do pensamento, é o caráter crítico. Os primeiros filósofos da Jônia, Tales, Anaximandro, Anaxímenes,
como citei aqui para vocês, vão ter um caráter crítico. Reparem, Tales de Mileto vai dizer que a água é o princípio de tudo. Seu discípulo Anaximandro vai dizer, não, senhor, é o apeiron. E Anaxímenes, o apeiron, o indeterminado. E Anaxímenes vai dizer, não, não é a água e tampouco o apeiron, mas sim o ar. Então, esses autores não vão seguir necessariamente a ideia do mestre. No pensamento filosófico, para que haja espaço para o caráter crítico, não pode haver o pensamento pura e simplesmente dogmático, uma verdade que é dada e que deve ser necessariamente aceita. Os discípulos não vão seguir ipsem licitem, ao pé da letra, os seus mestres. Por isso falamos em caráter crítico da filosofia. Coloquei aqui o desenho do abrir a mente, do questionar, do se permitir questionar. Isso é característica fundamental para o pensamento filosófico. Bom, como o nosso canal tem o objetivo de lhe preparar para o Enem, vamos encerrar fazendo uma questão da prova do Enem de 2022 sobre os filósofos pré-socráticos. Aqui, no caso, vamos remeter a Empédocles de Agrigento, que vai trabalhar os 4 elementos: terra, água, ar e fogo, que seriam os elementos primordiais para a formação de tudo que há na natureza. Eu não falei aqui, por exemplo, da terra, mas seria Xenófanes que vai dizer que a terra é o elemento primordial. Vamos à questão. Empédocles de Agrigento, sul da Itália, mas é grego, estabelece 4 elementos corporais: fogo, ar, água e terra, que são eternos e que mudam, aumentando e diminuindo, mediante misturas e separação. Mas os princípios propriamente ditos, pelos quais aqueles são movidos, são o amor e o ódio, pois é preciso que os elementos permaneçam alternadamente em movimento, sendo ora misturados pelo amor, ora separados pelo ódio, de acordo com Simplício, os pré-socráticos. Vamos ao comando da questão. O texto pressupõe uma reflexão sobre o entendimento de Empédocles de Agrigento acerca da arqué. Primeiro princípio, arqué, arqueologia, vimos aqui, arquétipo, primeiro modelo. Uma preocupação típica do pensamento pré-socrático. Por quê? Letra A. Ele exalta a investigação filosófica. Calma, isso aqui é o detrator da questão, não é a letra A. A exaltação, a sistematização da filosofia antiga será perpetrada por Aristóteles. Aqui esses são os primeiros filósofos. Não há aqui uma exaltação, um fechamento, uma sistematização do que é essa filosofia. Eles estão trabalhando, experimentando. São os primeiros filósofos. Então, não é a letra A. Letra B. Transcende ao mundo sensível. É isso que não pode ser, pelo amor de Deus. Por quê? Eles vão tentar explicar o mundo sensível pelos fenômenos do mundo sensível. Não pode ser a letra B, porque ela transcende, vai além do mundo sensível. Não, os filósofos, mesmo os pré-socráticos, querem explicar o mundo fenomênico e natural pelos elementos da própria natureza. Letra C, evoca, chama atenção a uma discussão cosmológica. É isso, ele quer explicar a origem do cosmos, do nosso universo, a partir dos elementos da natureza: terra, água, ar e fogo. A opção correta é a letra C, uma discussão cosmogônica do cosmos, da origem do cosmos, por Empédocles de Agrigento. Letra D, fundamenta as paixões humanas. Não é isso, cuidado que ele fala aqui de amor e ódio, mas ele não quer fundamentar simplesmente as paixões humanas. O que ele quer é discutir a origem, as questões do cosmos. Letra E, corresponde à explicação mitológica. Isso aí é para você ler e descartar instantaneamente. O que ele menos quer aqui é uma explicação mitológica para os fenômenos naturais do mundo que nos cerca. Bom, amados e amadas, essa foi a nossa videoaula de hoje.
trabalhamos os elementos básicos do pensamento filosófico, uma aula de caráter introdutório. Na próxima semana, estaremos aqui novamente em Aprendendo a Filosofar. Espero, sinceramente, que você tenha aprendido, gostado. Deixe o seu like, repito, e até a nossa próxima aula, semana que vem. Um grande abraço a todos e todas. Tchau, tchau, paz e bem.